Em Perfeito Estado, quadrinho publicado aqui no Brasil pela editora Veneta. Ele é escrito e desenhado pelo brasileiro Juscelino Neco, que é o mesmo cara que fez Matadouro de Unicórnios, Reanimator e Parafusos, Zumbis e Monstros do Espaço, só para citar alguns, mas se não me engano, ele tem mais quadrinhos lançados. O único quadrinho dele que eu li até hoje foi o Matadouro de Unicórnios, e eu já gostei muito dele, eu sabia que eu queria ler mais coisas dele, porque ele tem um estilo muito único de contar a história, tanto na narrativa quanto no desenho. O Matadouro de Unicórnios é um quadrinho bem esquisito, que até tem resenha dele na página do Instagram, se você quiser ver. Na época que eu ainda postava resenha em vídeo por lá, antes do teu canal, então se você for ver, já saiba que não tem lá uma qualidade tão grande, mas se você quiser saber mais sobre o quadrinho, pode procurar que tem lá. E essa história inteira é contada por um dono de um antiquário, que a gente nunca vê ele e a gente também nunca sabe o nome dele. Na verdade, a gente nunca vê nenhuma das pessoas que aparecem na história. E a única coisa que a gente sabe do personagem principal, que é o dono desse antiquário, é que o pai dele era o dono desse antiquário e ele herdou esse lugar depois que o pai dele morreu. No começo do quadrinho, nas primeiras 30 páginas mais ou menos, ele vai falar muito sobre o que ele vende na loja e o tipo de pessoa que frequenta a loja. Então ele vai falar sobre bonequinhos antigos que ele vende, álbuns de Copa do Mundo e coisas assim, basicamente coisas que dá para colecionar. Ele não gosta muito de vender aquelas xícaras antigas, talheres antigos, móveis antigos, que é o que a gente normalmente vê em um antiquário convencional. E ele também vai falar o quanto que os colecionador de qualquer coisa, na verdade, eles são muito metódicos, eles pagariam qualquer valor por uma coisa que lembra a pessoa de uma época boa da vida dela, uma coisa que ela teve na infância, ou talvez uma coisa que ela queria muito quando era mais novo, mas, sei lá, não tinha dinheiro para comprar e hoje em dia tem, e gasta dinheiro com essas coisas, como bonequinho e coisas antigas. Vai falar também que os colecionadores sempre querem as coisas em perfeito estado e vai falar o quanto que os colecionadores podem ser nojentos. E essa parte é muito legal porque esse quadrinho inteiro ele não tem quadros ou balões, ele é todo narrado. Inclusive alguém mais desavisado que não conhece tanto história em quadrinho ou coisa assim, ou pega só na livraria para folhear, pode achar que é um livro ilustrado, alguma coisa assim, mas não é, porque ele funciona na narrativa de quadrinhos, que se fosse só o texto seria uma coisa, mas a partir do momento que tem o texto com os desenhos é uma coisa completamente diferente, né? O texto e os desenhos ali conversam e criam essa narrativa gráfica dos quadrinhos. E conforme ele vai falando também vai aparecendo alguns itens muito bacanas, assim, que quem tem a minha idade, um pouco mais velho, né? Eu tenho 23, quase 24 anos, mas aparece, sei lá, fita de Super Nintendo, aparece controle de videogame antigo, aparece uns certos tipos de bonequinho ou memorabilia relacionada a alguma série antiga que passava na TV quando a gente era criança e tudo mais. É muito bacana ver essas coisas, é uma coisa que vai atacar a sua nostalgia, por assim dizer. E quando eu peguei esse quadrinho para ler, eu peguei por ser do Juscelino Neco, né? Por lembrar que eu gostei muito do Matadouro de Unicórnios, por saber que eu queria ler mais coisas dele. Então eu comprei ele sem ver nenhuma resenha, sem saber muita coisa da história, nem nada assim. Aliás, sem saber praticamente nada da história. Então eu fiquei muito surpreso quando, do nada, o quadrinho vira um quadrinho erótico e de terror ao mesmo tempo. E essa mudança no tom do quadrinho vai acontecer quando aparece um cliente na loja pedindo alguns itens específicos que são eróticos. E esses itens existem de verdade, aliás. Tudo o que o Juscelino Neco mostra aqui existe de verdade, muito bacana isso. Mas esse cliente vai pedir uma edição do Catecismo do Zéfiro, que foi um quadrinho erótico brasileiro bem importante. Vai pedir um pôster da Pirelli antigo também, que tinha uma mulher pelada. E vai pedir um calendário, que era... todas as páginas tinham alguma mulher pelada no meio. E o vendedor ali, o personagem principal, vai achando isso meio estranho, assim, vai achando esse cara meio bizarro por pedir todas essas coisas. E cada vez ele vai voltar pedindo mais desses itens eróticos.
Só que o cara vende, né? O que ele não tem na loja, ele procura e depois vende pro cara, ganhando uma margem de lucro e tudo mais. Porque apesar dele achar tudo isso estranho, ele até fala aqui no quadrinho que você não pode julgar o gosto de um cliente, porque você também tem que ganhar dinheiro, né? Então ele vai atrás desses itens, vende tudo pro cara, até que chega uma parte que eu não vou falar o que acontece, porque seria um spoiler, apesar de não ser mais pro final do quadrinho, mais pro meio, mas enfim, vai acontecer essa determinada coisa, que aí sim vai passar de um quadrinho erótico para um quadrinho de terror erótico. E esse quadrinho, ele é meio estranho no sentido de que ele não é um quadrinho erótico no tema que ele trata, porque esse cliente pedir esses itens eróticos vai culminar na parte de terror, mas ele é erótico na arte, porque a partir de um momento, todas as páginas vão ser as páginas inteiras de mulher pelada, ou mulher se mostrando assim, cada vez de um jeito mais explícito, até que chega uma parte que isso explode assim, só que é estranho ver o desenho erótico de uma mulher completamente pelada, explícita na página, e o texto não ter muita relação com isso, porque a partir de um determinado momento, quando ele vira mais terror, os textos param de ter relação com o erotismo. Então é meio estranho que você tá lendo uma coisa meio sinestésica, assim, porque você tá lendo um negócio que é sobre um tema e você tá vendo um desenho que é sobre um outro tema completamente diferente. Eu achei muito interessante isso e me lembrou muito o quadrinho O Rumor da Geada, que saiu aqui pela editora Figura, que é muito bom também e que tem esse esquema, né? No Rumor da Geada, os desenhos são mais os sentimentos do cara do que exatamente o que ele tá vivendo ali. Então eu achei isso muito bacana, foi uma coisa que me agradou muito no quadrinho. Mas eu também achei interessante que conforme o terror do quadrinho vai aumentando, a parte erótica também vai aumentando, né? Como eu disse, assim, tanto o terror, ele vai evoluindo, vai ficando cada vez mais bizarro, cada vez mais doido ali no que tá acontecendo, cada vez mais pesado, e os desenhos eróticos acompanham isso, né? No começo é uma mulher pelada na praia, por exemplo, numa posição sensual, só que vai chegando pro final, vai passando, vai ficando mais explícito, daí vai ter uma mulher toda amarrada, por exemplo, enfim, eu não vou não vou ficar dando muitos detalhes a respeito disso, porque eu acho que também o YouTube ia barrar de algum jeito. Mas ver essas duas coisas evoluindo ao mesmo tempo, até que tanto a parte do terror quanto a parte do erotismo explode, é uma coisa muito bacana. E agora falando dos desenhos em si, como eu disse quando eu falei do Matadouro de Unicórnios, o Juscelino Neco tem um estilo muito único, né? E era um estilo que eu queria ver de novo. Só que nesse quadrinho, o estilo de desenho dele está completamente diferente. Então achei muito interessante também ver o tanto que ele consegue usar outros estilos para contar a história que ele quer contar. Porque realmente, se ele usasse o estilo do Matadouro de Unicórnios nesse quadrinho, não ia ficar uma coisa muito bacana. Aqui o desenho dele é praticamente fotorrealista. E eu não entendo praticamente nada de arte, mas me parece que ele fez uma espécie de tracing no desenho, né? Tracing é uma técnica que você desenha por cima de alguma coisa. Geralmente a gente faz isso quando é criança, né? Pra tentar copiar algum desenho ali. Mas, como eu disse, o desenho dele é tão fotorrealista e os itens que ele mostra tem que ser fotorrealistas, né? Como, por exemplo, uma hora que ele mostra uma xícara antiga, uma hora que ele mostra as fitas de Super Nintendo, e tudo tem uma proporção, eles têm um desenho específico e tudo mais, um design, e seria muito difícil criar isso da imaginação ou só com uma imagem de referência, né? Então eu acho que ele fez um tracing aqui, até na parte erótica, ao que me parece são desenhos, sei lá, são pôsteres, são fotos que tinha em revistas, alguma coisa assim, e ele fez por cima com o traço dele. Mas mesmo se ele tiver feito isso, mesmo se ele tiver feito esse tracing nos desenhos, não é demérito nenhum, tá? Os desenhos são completamente lindos e vai chegar uma parte do quadrinho, que é a parte que eu falei que a coisa explode ali, que ele para de fazer esse tracing, se é que ele faz de novo, e ele consegue incorporar o próprio desenho dele em algumas fotos reais. É meio estranho de tentar descrever isso, eu não posso nem mostrar aqui pra vocês, infelizmente. Mas enfim, quando vocês lerem o quadrinho, vocês vão entender o que eu tô falando, e é realmente um desenho muito bonito. Mas era isso que eu tinha pra falar sobre Em Perfeito Estado, do Juscelino Neco.
Comente aí se você já leu esse quadrinho, se você gosta, se você não gosta. Se você já leu outras coisas do autor, me deixe aí alguma recomendação, né? Como eu disse, eu só li O Matadouro de Unicórnios até agora. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Compartilhe também esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo. E se você se interessou pelo Em Perfeito Estado, aqui embaixo na descrição vai ter um link de compra para ele na Amazon, e comprando ele ou qualquer outra coisa, outro quadrinho, uma caneta, enfim, qualquer coisa, você vai ajudar o canal aqui com uma pequena comissão e permite que mais vídeos apareçam por aqui. Mas era só isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado por assistir e um abraço.